Oi, pessoal, tudo bom? Esperando o Thiago aqui entrar. Ele entrou. Vou chamar ele para conversar um pouquinho com a gente. Tá conectando. Oi, Thiago, tudo bom? E aí, boa noite. Boa noite. Bom, Boa pessoal, noite de sexta, boa noite de sexta-feira pré-feriadão, pelo menos aqui em São Paulo. gente, eu vou só tentar deixar aqui um. Queria deixar um comentário fixo para todo mundo saber do que está acontecendo, sobre o que a gente está falando, né? Ó, o Antônio aí já está falando. Palmas para a Elaine, carregou a atividade da Taperá desde o início da pandemia. É isso aí. Meu Palmas para a querido Elaine. Antônio. Saudade do Antônio. Um beijo, Antônio. Morrendo de saudade de você. Eu não estou, gente, eu não estou conseguindo fixar, mas vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo agora. Ah, consegui. O comentário foi, mas está passando. Consegui, tá fixado aí. Quem entrar consegue ver sobre o que a gente Aí, está falando. Tiago, boa olha, noite. legal. Eu estou falando aqui e queria te, né? Todo mundo já te conhece, muita gente já sabe das nossas parcerias, dos cursos. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o curso A Rede dos Afetos Contemporâneos, que o Tiago já deu aqui com a gente na Tapera. E está na segunda edição online. E eu vou pedir, Tiago, para você falar um pouquinho do curso, como estão divididas as aulas. E depois, no final, a gente dá uns avisos, né? Beleza, tranquilo. Já se o pessoal quiser fazer alguma pergunta também, tirar alguma dúvida também, o pessoal pode ficar à vontade. Bom, então, boa noite mais uma vez. Um prazer estar aqui com a Elaine e junto com a Tapera Taperá, que é basicamente a minha segunda casa dos meus cursos, né? É a minha primeira casa dos meus cursos e a minha segunda casa onde eu exerço os meus estudos, né? Já que eu estou fazendo doutorado na PUC, né? Então, pessoal, vou contar um pouquinho aqui deste curso, que é um curso que eu tenho um apreço muito grande por ele. É um curso que eu sempre gosto muito de oferecer. Eu já ofereci ele. Foi o primeiro curso que eu ofereci na Taperá, na verdade, e depois eu ofereci aqui no começo do ano, já na pandemia, em quarentena, e agora novamente. Então, basicamente, esse curso, chamado A Rede dos Afetos Contemporâneos, ele tem como objetivo resgatar os afetos do seu anonimato ou do seu lugar negativo, onde ele é colocado ao longo de toda a história do pensamento ocidental, seja pela filosofia, seja em alguma medida pela história ou pela religião, principalmente. A ideia é resgatar esse conceito de afeto através da filosofia do Spinoza. O Spinoza, que é um filósofo do século XVII, em que ele vai elaborar, no seu livro principal, A Ética, uma teoria dinâmica dos afetos. Então ele vai procurar mostrar, segundo a geometria, né, o pensamento do geômetras, como o afeto ele é natural e parte fundamental das relações humanas. Então eles não são nem negativos, nenhum vício da alma ou do corpo. Eles fazem parte da nossa constituição, da nossa condição humana. Então este curso, eu pretendo utilizar o Spinoza como eixo central. Então, no primeiro curso, eu vou apresentar a filosofia dele, o pensamento dele, principalmente enfocando três afetos que vão ser considerados os afetos primários, que é alegria, tristeza e desejo. Esses são os três afetos primários, junto com outras questões aí que o Spinoza vai elaborar, como a crítica ao dualismo cartesiano entre corpo e mente, essa naturalização das paixões, ou seja, como partes constituintes da nossa condição humana, e todas as críticas que o Spinoza vai fazer ao pensamento metafísico. Seguindo no segundo encontro do curso, eu vou apresentar os afetos secundários, que são tão ou mais importantes que esses primários. Então, os afetos secundários são dois.
medo e esperança. E o Spinoza vai dizer que o medo e a esperança, eles são aquilo que dá a arquitetura do controle político e do controle religioso. Então, para o Spinoza, tanto a religião quanto a política se utilizam do medo e da esperança, que também fazem parte da nossa constituição humana, né, da nossa condição humana. Então, eu começo pelos afetos primários, passamos para os afetos secundários, que é o medo e a esperança. No terceiro encontro, eu vou fazer um pequeno desvio, saindo do Spinoza para encontrar com Nietzsche, né? O Nietzsche, o filósofo alemão que foi bastante influenciado pelo Spinoza, né? Muita gente vê o Schopenhauer como uma influência do Nietzsche, o que está correto, mas ele também foi bastante influenciado pelo Spinoza, e o Nietzsche ele vai trabalhar um conceito que é maravilhoso, que somente ele elaborou enquanto conceito filosófico, que é o conceito de ressentimento. Vocês já devem ter visto aí, em algumas matérias que estão saindo nos jornais, da Maria Rita Kell, a grande psicanalista brasileira, em que ela vai utilizar esse conceito de ressentimento para analisar a nossa situação social e política atual, né? Inclusive, eu vou me basear no livro dela, que chama Ressentimento, que foi recentemente reeditado. Inclusive, ela faz um capítulo novo para analisar a situação no Brasil hoje. Então, a ideia é pegar esse conceito do Nietzsche e mostrar como o ressentimento também é um afeto que vai se ligar à tristeza, ao medo e à esperança. Então, vocês vão percebendo que cada um dos encontros, eles vão se conectando um com o outro para formar um todo, para a gente poder analisar a sociedade e a política sob o ponto de vista dos afetos, né? E eu digo isso porque, via de regra, nós analisamos a sociedade e principalmente a política do ponto de vista institucional, ou do ponto de vista da racionalidade, a racionalidade política. Ele é um caminho perfeitamente possível de ser feito, praticado, analisado, mas eu acho que atualmente é impossível pensar, compreender a política e a nossa sociedade, principalmente o Brasil, sem pensar nos afetos, sem pensar nesses afetos que circulam pela sociedade, circulam nos desejos das pessoas e, portanto, promovem a situação na qual nós nos encontramos, né? Então, para compreender o mundo contemporâneo, eu acho que é imprescindível compreender a importância dos afetos na constituição política, né? Então, nós temos os afetos primários, tristeza, alegria, desejo, os afetos secundários, esperança e medo, e depois o ressentimento com Nietzsche. Juntando todos esses afetos, o quarto encontro ele vai ser baseado na filosofia de dois filósofos, que é o Antônio Negri e o Michael Hart. Eles vão escrever um livrinho juntos, que é fantástico, chamado Isso Não É um Manifesto, onde eles vão analisar 4 subjetividades contemporâneas. Essas 4 subjetividades contemporâneas, elas vão ser constituídas por todos esses afetos que eu mencionei anteriormente, né? Então, essas 4 subjetividades, elas são produtos dessas redes de afetos que, portanto, então, vão produzir essas subjetividades que nós somos hoje. Então, nós temos o endividado, o securitizado, o mediatizado e o representado. Olha, eu consegui lembrar os 4. Normalmente, quando eu falo de 4, eu só lembro de 3, sempre esqueço de alguma coisa. Então, eu lembrei dos 4. Então, eu vou repetir. O endividado, mediatizado, securitizado e representado. Então, essas são as 4 figuras subjetivas do mundo contemporâneo, e junto com eles, eu vou fazer uma breve análise do que outros 2 filósofos, o Dardot e o Laval, vão chamar do ethos neoliberal. O ethos neoliberal, ele vai produzir aquilo que nós chamaremos do homem empreendedor de si, né? O homem como empresa de si mesmo, né? E ele também vai ser uma figura subjetiva extremamente importante e atual, que vai atuar nos afetos. Então ele é um produto dos afetos e também vai gerar novos afetos, né? Tudo está conectado. Então, chegando no quarto encontro, a gente vai fazer esse panorama da situação atual, e aí, no final,
eu pretendo oferecer, vamos dizer assim, um certo respiro, um certo fôlego, né? Como o Deleuze gostava de dizer, preciso um pouco de respiro, né? Senão eu sufoco. Estamos precisando, né, Então, Tiago? exatamente. Então, o último encontro, eu vou falar sobre amor e liberdade a partir de tudo que nós conversamos da filosofia do Spinoza, né? E aí, obviamente, que não se trata de um amor romântico, dessa herança que nós temos do amor romântico, e tampouco dessa ideia de amor que nós temos desde os gregos, com Platão e Sócrates, no famoso banquete, né, do Platão, onde vai se estabelecer aquilo que nós vamos considerar como desejo e amor até os nossos tempos atuais, né, que é o desejo e o amor como falta. Né? Então, a partir da filosofia do Spinoza, nós vamos trabalhar filosoficamente uma outra concepção de amor e, consequentemente, nós vamos pensar a questão da liberdade. E em Spinoza, ela não é uma liberdade ligada a livre-arbítrio, como também faz parte da tradição filosófica do pensamento ocidental ligado a Santo Agostinho. Então, com o amor e com a liberdade, a gente vai tentar encontrar conjuntamente, coletivamente, com um grupo, com a turma, maneiras possíveis de buscar outros afetos, ou constituir outros afetos possíveis, principalmente hoje, né? Numa situação tão difícil que nós estamos vivendo, em quarentena ou suposta quarentena, né? Enfim. Então, é mais ou menos esse o panorama do curso. O meu objetivo, ele é oferecer a filosofia do Spinoza, junto com outros autores, uma ferramenta crítica teórica para analisar o mundo atual e aí aproveitar a experiência de cada um dos participantes do curso para trazerem as suas experiências e conectarem com o que eu vou trazer da teoria, né? Então essa é a ideia, é juntar a teoria com a prática de cada uma das pessoas, né? E mais do que isso, como eu sempre gosto de falar, a filosofia para mim ela não é meramente um exercício intelectual ou conceitual. É uma prática de vida, é uma outra maneira de perceber o mundo. Então, o que eu gostaria é de oferecer uma nova perspectiva sobre o mundo. É ver o mundo de uma outra maneira, ver o mundo de uma maneira espinosista. Né? Então, também esse é um principal objetivo aí que eu tenho com o curso. Então, de forma geral, é bem isso. Legal, Tiago. Eu queria que tu pontuasse, se possível, você falou da Maria Rita Kell, algumas diferenças da ementa desse curso da primeira edição. Então, a ideia é que este curso ele sempre vá se renovando, né? Então, assim como a realidade vai mudando, a gente também tem que ir mudando aquilo que a gente vai colocando no curso, né? Então, assim, a base teórica ela permanece quase que a mesma. Uma coisa que eu acrescentei, por exemplo, foi justamente essa leitura do Dardot e do Laval sobre o homem empresário de si, né? O homem empreendedor. Principalmente porque isso é um tema que tem surgido muito, inclusive nas conversas com outros cursos que eu ofereci, então eu acabei incluindo isso. Obviamente que não dá para aprofundar, porque são cinco encontros, né? Então é uma coisa bem rápida, mas também incluir também alguns outros autores paralelos para a gente poder pensar aqui também, né? Então a Maria Rita Kell, eu estou puxando mais ela, porque eu sempre utilizei mais o Nietzsche, né? E eu estou tentando trazer mais a Maria Rita Kell para pensar também do ponto de vista da psicanálise, o que também a gente pode pensar, né? Dessa questão do desejo, da falta, como que a gente pode pensar, junto com a Maria Rita Kell também, nas análises dela, o momento atual, né? E, então eu apresentei essas duas partes aí, porque infelizmente no Brasil de hoje não tem exatamente muita coisa que mudou nesse período, infelizmente, e ainda mais no sentido para melhor. Então, a ideia é continuar observando os afetos e ver como eles estão sendo trabalhados hoje. Né? Mais do que nunca, e nós temos o Brasil como um grande laboratório aí de uso dos afetos, né, na nossa Sim. sociedade. O Antônio até deixou um comentário aqui sobre a forma como a direita se apropria desses afetos, né? Para fazer suas Uhum. campanhas e alguns políticos, né, usam disso para fomentar alguns discursos. Acho que muita coisa
Talvez não tenha mudado, né? Mas algumas coisas que já, aquelas sementinhas floresceram e muita coisa se ampliou, né? Muita coisa que dá para trabalhar e esse curso é sempre muito pertinente, seja qual for a época, né? E como você disse, como laboratório, é muito interessante traçar esses paralelos aqui no Brasil. Tiago, a gente pode abrir para perguntas, se alguém quiser deixar alguma pergunta, mas eu vou falar um pouquinho do curso. A gente teve uma alteração de data, né? O curso vai começar no dia 11 de setembro e a gente vai fazer um pouquinho diferente. Geralmente a gente faz semanal, esse curso vão ser 2 aulas por semana. A gente vai ter a oportunidade, né, de 2 encontros, assim, não esfriar tanto os encontros e vocês poderem ter uma troca mais em um período de tempo mais curto. O curso já está na nossa loja virtual, quem quiser adquirir lá. Lembrem que ele está lá como dia 8, eu vou trocar assim que acabar a live, mas ele vai começar no dia 11. O Antônio deixou um comentário aqui, que ele pensa nas guerras culturais, na ameaça do comunismo, esquerda, pedofilia, todos esses mitos criados, né, que brincam com os afetos. E aí ele está falando que se erguem esses espantalhos, né? Se quiser comentar, Tiago. Então, uma outra coisa que eu acho interessante quando a gente pensa na questão dos afetos, não discordando do Antônio, mas ampliando, inclusive, a discussão, é muito interessante porque quando a gente trabalha a questão dos afetos, a gente está indo em um nível ainda mais anterior a daquele da consciência e da ideologia, né? Sim. Então, é muito interessante porque quando a gente utiliza o Spinoza, o Nietzsche, o Antônio Negri, o Michael Hart, que tem muita influência do Foucault também, a gente está trabalhando numa questão dos afetos que é anterior à da consciência, é anterior a de qualquer questão ideológica. Então, a questão dos afetos, ela vai permear qualquer campo político, né? E, nesse sentido, o que vai haver de diferente é como esses campos, ou esse jogo de forças, eles vão utilizar os afetos de uma forma ou de outra. Lembrando que os afetos não são nem vícios, né, não são erros da natureza humana, e também não são algo negativo, né? Então, como é que eles vão ser utilizados, né? Então, a gente tem aqui um uso muito constante e contínuo da tristeza, do medo, da esperança e pouco da alegria, né? E a alegria que nos é colocada, muitas vezes, conectada à esperança, é sempre uma alegria passiva, como vai dizer o Spinoza, né? É uma alegria em que a gente sempre espera um Salvador, a gente espera um Messias, né? Então a gente está sempre esperando. Então uma esperança e uma alegria passiva, né? Então muito para além no sentido de anteriormente da ideologia ou da consciência, os afetos já estão nos permeando, já estão circulando entre nós e somente depois a gente começa a fazer um processo que a gente chamaria de uma racionalização, né, sobre aquilo que já está circulando entre nós e nossos desejos, né? Então, não discordando do Antônio, mas ampliando a discussão, porque a questão da ideologia é importante, mas justamente com a discussão do afeto, a ideia é dar um passo atrás e dizer, mas espera aí, né? Como é possível isso? Não se trata somente de uma questão de consciência, de razão ou de intelecto, né? Por exemplo, sempre existe uma discussão de que muitas pessoas são incapazes de votar por serem burras, né? No caso, uma parcela da população menos favorecida não sabe votar porque é burra, né? Uma das coisas que eu sempre gosto de trabalhar nesse curso é justamente que não se trata de burrice, não se trata de intelecto ou de consciência, se trata de afetos, né? O que afeta essas pessoas e que levam elas a tomar decisões. Porque, via de regra, a gente separa a emoção da razão, como se a política fosse unicamente o reino da razão. E isso não é o que acontece, né? A gente pega outros grandes filósofos, além do Spinoza, como Maquiavel, Hobbes, Lavoisier, todos eles já estavam analisando a questão das paixões, né, na política. Então, eu tento retirar essa questão do ser humano como uma força racional, deliberativa, que estaria à parte do mundo, da história, do seu próprio corpo, e que aí, portanto, poderia decidir apesar disso tudo, né? Não. Né? Nós estamos imersos no mundo, na história, nos conflitos, e aí, consequentemente, nós temos os afetos nisso, né?
Então aí eu já estou dando aqui o curso inteiro já, mas é só para atiçar a curiosidade de todo mundo aí e mostrar mais um pouquinho o caminho do que eu pretendo fazer. Sim, eu se deixar, eu tô com mil perguntas aqui na minha cabeça. Até eu queria tocar só num ponto, que quando a gente teve em 2015, eu estava no intercâmbio e como mulher nordestina, tiveram muitos comentários sobre a forma de votar do povo nordestino, né? Muito questionamento sobre isso, sobre a gente não saber votar, sobre a gente ser burro. E você trazer isso mexeu num lugar aqui dentro, nesse lugar dos afetos, né? De a gente votar segundo nossos afetos. Não votar, mas, tipo, sentir, né? E Uhum. votar não ser um ato que tá fora do sentir. E foi muito legal, Tiago. Achei muito bom. Posso fazer mil perguntas aqui, mas não quero tomar muito do curso, né? Do conteúdo. Não, mas fica tranquilo. Se você quiser perguntar mais alguma coisa, ou o pessoal, fica tranquilo. Eu gostei do que você trouxe da sua experiência de vida pessoal, né? E é exatamente isso. Até porque ó, o Nordeste é riquíssimo de cultura, né? Grande parte da nossa literatura vem no Nordeste, né? Tanto enquanto escritores ou como representações, né? Então, sem dúvida nenhuma, essa é uma grande falácia que se tem, né, em relação ao Nordeste e em relação a qualquer também grupo de pessoas que são menos favorecidas, têm menos conhecimento e aí, portanto, estariam numa situação dessa. Como se as pessoas da elite soubessem votar, haja vista a situação de São Paulo atual, né? Então, as pessoas têm mais contato, mais cultura, mais conhecimento e aonde que nós estamos nesse momento atual. Então, acho que isso também já serve de contra-argumento. E justamente porque essas pessoas também são movidas por seus afetos, né? Então, quer dizer, não é só uma questão de razão, só uma questão de conhecimento, mas as coisas todas juntas, né? Esse é o grande desafio de pensar o mundo, as coisas todas articuladas umas com as outras, né? E isso se torna mais difícil analisar o mundo, exige mais das nossas capacidades, né? Mas é o caminho aí que eu acho que é o melhor para a gente poder compreender as coisas atualmente, né? Tiago, muito obrigada. Eu acho que eu finalmente vou conseguir fazer esse curso com você. Já é a terceira vez que eu produzo o curso junto com você e acho que eu vou conseguir fazer. Gente, obrigada a todo mundo que assistiu também. Tiago, se você quiser falar mais alguma coisa, eu passo a palavra para você já. E agradecer novamente você sempre aqui com a Tapera, cursos muito pertinentes. Tiago fala muito bem, gente. Eu acho que vale a pena participar do curso dele e apoiar os pequenos negócios de cultura, né? Também os professores, profissionais autônomos nesse momento. A gente sabe que são muitos cursos, muita informação, mas esse curso realmente é muito pertinente. Tiago, eu te passo a palavra e depois a gente pode encerrar a live que vai ficar gravada e disponível aqui na página da Tapera. Tá? Bom, eu agradeço mais uma vez aí pela abertura da Taperá, que sempre tem apoiado as minhas ideias malucas de cursos, muitos outros ainda virão, né? Sim, por favor. Lembrando que o curso, então, vai começar dia 11, e aí vão ser os 5 encontros, 2 vezes por semana, e então já estou disponível para qualquer um que quiser fazer pergunta, tal, vocês podem me seguir no Instagram, @pratatiago. Deixar aqui. Depois, quem for me seguir, também agora criei um canal no YouTube, que é o Entre Deuses e Vermes, então também aí quiser, vocês podem me seguir. Então vai começar dia 11 o curso, à noite. E é Vou passar 160. uma série de material para todo mundo, então todo mundo vai ter o texto para ler, vai ter material, vai ter indicação de leituras, livros, então eu vou estar ao dispor de todo mundo, tá? Então vocês fiquem à vontade aí. O Antônio deixou uma pergunta aqui, sempre me lembrando que eu acho que eu não dei as informações inteiras. R$ 160 o curso, a gente divide até 3 vezes na loja virtual, quem quiser pagar no cartão, boleto também. E como a gente falou, começa dia 11. O curso vai ser na plataforma Zoom e a gente vai tentar deixar as aulas gravadas para os alunos acessarem depois. Isso, sexta-feira. Gente, muito obrigada. E tem um post aqui no feed da Tapera. Amanhã eu vou soltar novo post com as datas, com o preço, tudo direitinho. E quem quiser acompanha a gente, eu coloquei o Instagram do Thiago aqui também para vocês seguirem ele por lá, que tem muita coisa boa. Ele faz também as lives dele e é bem legal.
Gente, quem quiser assistir depois, a live vai estar aqui na página da Tapera. Uma boa noite a todos. Tiago, boa noite. Obrigado pela presença. Eu agradeço. Boa noite, pessoal.